Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo, mais uma oportunidade de estarmos reunidos nesta semana através deste abençoado canal. E que as lições do Evangelho, elas criem raízes em cada um de nós, para que possamos praticá-las em nossa caminhada evolutiva. E assim convido a todos a fazermos a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. A leitura de hoje é do livro Libertação do Sofrimento. Este livro foi escrito pelo médium Divaldo Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. A lição é de número 5. O tema é curas aparentes e curas reais, que está nas páginas de 41 a 46. Nesta lição, Joana de Ângeles informa que devemos ficar atentos quando adoecemos, por ser um sinal de que algo não se encontra bem, seja em relação ao equilíbrio físico, emocional ou psíquico, merecendo cuidados de nossa parte, para que a saúde seja reconquistada. Explica que nossos órgãos físicos, os conteúdos mentais, que são os nossos pensamentos, e os conteúdos emocionais estão interligados. Portanto, qualquer distúrbio que surja em uma dessas áreas irá refletir-se noutra. Por isso, meus irmãos, a importância da busca pelo equilíbrio. Nós não seremos poupados das contrariedades que a vida terrena nos submetem, uma vez que elas fazem parte deste mundo. Então, cabe a cada um de nós encontrar o caminho do meio. E meios para isso não nos faltam. Veja bem, nós temos o Evangelho, nós temos palestras com conteúdos edificantes que podemos acessar através do YouTube. Nós podemos recorrer também às meditações. E são muitas as opções que nos auxiliam a restabelecermos o nosso equilíbrio. Só que nós temos que buscá-las, nós temos que sair da inércia e darmos os passos em direção a elas. Ela ainda alerta para o seguinte, que na raiz profunda das enfermidades está uma necessidade de
recomposição moral do espírito, aguardando o refazimento emocional, reajustamento interior e renovação de conduta. E que é compreensível que o paciente recorra a mecanismos que vai levar-lhe à cura. Portanto, é preciso considerar a cura não apenas dos processos fisiológicos, mas também a cura do ponto de vista espiritual. Joana deixa claro que os problemas que surgem no corpo ou na emoção são consequências dos abusos a que nos entregamos. Uma consideração agora, minha, seja nesta vida ou abusos que nos entregamos em outras vidas e que o nosso corpo físico ele vai apresentar uma determinada doença com a finalidade de reajustar-nos com as leis do universo. Enfim, de uma maneira ou de outra, somos os únicos responsáveis pelos distúrbios, tanto físico como emocional. E também somos os responsáveis pela cura. De que forma nós somos responsáveis pela cura? Mudando a nossa conduta, mudando os nossos hábitos, mudando os nossos pensamentos, ou seja, procurando nos reajustarmos nas leis do Criador. A recuperação da saúde, porém, nem sempre constitui uma bênção conseguida, em razão da maneira como será aproveitada na sucessão dos dias. Não havendo uma real mudança de hábitos, uma transformação de conduta para melhor, certamente outros problemas ameaçadores surgirão e de consequências imprevisíveis. Joana cita o seguinte exemplo, que é comum pessoas que estiveram gravemente enfermas e curadas pensar da seguinte maneira: foi difícil, mas agora que estou curado, vou recuperar o tempo perdido. Vou viver a minha vida. Mas esse tempo a recuperar e esta vida a viver está relacionado às ilusões que a vida física nos oferece, na maioria dos casos. E aqui então nós temos um exemplo de cura aparente. O corpo curou-se, mas a essência, que é o espírito, continua o mesmo. Quando eu saio de uma enfermidade e eu não mudo a minha conduta, né? Eu penso em viver a vida, eu penso em recuperar o tempo perdido, mas nas ilusões da vida. Agora, a cura real, nós podemos considerar que ela acontece quando o indivíduo ele tirou proveito da experiência vivida. E então, quando ele sai da enfermidade, quando ele recebe a cura da enfermidade, ele apresenta-se renovado. E ele permanece lutando infatigavelmente
pela preservação da saúde plena. E esta saúde plena não refere-se apenas à saúde do corpo físico, mas à saúde da alma. Então, a cura real, ela liberta o espírito. Ela leva o espírito a fazer considerações em que ele vai mudar a sua conduta, a sua maneira de pensar e vai procurar trilhar os caminhos edificantes. Em qualquer processo, portanto, de enfermidade, a busca da cura deve estar acompanhada do interesse pela conquista dos valores imperecíveis do espírito, agente de todas as ocorrências perturbadoras. Os valores imperecíveis que o espírito deve conquistar são aqueles que nós devemos arrastar conosco por toda a nossa existência, que são os valores legado a todos nós através do nosso Mestre Jesus. E entre esses valores está o amor, a caridade, né? Assim, doença e saúde são duas constantes durante a existência física, exigindo cuidados específicos, a fim de concederem os tesouros da evolução de que todos nós necessitamos. E ainda, neste capítulo, nesta lição, Joana, ela traz vários exemplos de cura real e de cura aparente, ainda na época de Jesus. E eu vou dividir com vocês um de cada, para que possamos compreender melhor. Então, cura aparente, um exemplo de cura aparente citado por Joana. Natanael ben Elias, o paralítico descido pelo telhado na casa de Simão Pedro em Cafarnaum, que se recuperou totalmente da enfermidade que o aprisionava ao leito, não seguiu Jesus. Antes, pelo contrário, entregou-se às dissipações que lhe trouxeram outros males, sucumbindo à morte inevitável. Então, o Natanael, que era o paralítico, ele é um exemplo de cura aparente. Quando ele se viu livre da enfermidade, né, da paralisia, ele vai viver a vida terrena. Ele não faz as mudanças necessárias, que é adquirir valores e agregá-los ao espírito. Muito pelo contrário, né? E aí o que acontece? Outros males, ele acaba adquirindo outros males. E estes males é de responsabilidade dele mesmo, como a paralisia também o era. E ele acaba sucumbindo à morte inevitável. Agora, um exemplo de cura real que Joana cita é o de Maria de Madalena. Então, ela coloca aqui: Maria de Madalena, porém, portadora de ultris enfermidade da alma, recebeu de Jesus a cura real e deu-se-lhe em regime de totalidade, sendo por ele homenageada para anunciar a sua ressurreição. E quando a morte lhe chegou, alou-se ao infinito
em luz. Maria de Madalena, ela todos nós sabemos, né? Ela era prostituta, mas ao conhecer Jesus, ela entendeu todas as mudanças que ela deveria fazer na vida dela. Então ela passou a seguir o Mestre. E ela realmente é um exemplo, né, entre tantos outros, de cura real. Porque a cura veio de dentro para fora. O Espírito buscou novos caminhos. E lembrando que nós somos espíritos, né? O corpo físico é apenas o veículo que utilizamos para caminhar aqui na Terra e que não deixa de ser sagrado, porque ele nos foi concedido com as bênçãos do nosso Criador. Vamos, então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, e vamos vibrando pelo nosso amado e abençoado planeta Terra, pelos enfermos do corpo e da alma, pela união e reajuste familiar, pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados, pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas sem um teto, pelos governantes de todas as nações, por aqueles que habitam orfanatos, asilos, presídios, pela solidariedade e respeito entre as pessoas, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. E com a permissão de Deus e de Jesus, por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias e resignação e compreensão para aceitarmos o que não podemos modificar. Que assim seja, graças a Deus. E para terminarmos, para encerrarmos o Evangelho de hoje, vamos fazer a oração de Bezerra de Menezes e após a oração que Jesus nos ensinou. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo. Através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor,
Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. E que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a esta espiritualidade amiga que amorosamente cuida de todos nós. Muito obrigada. Gratidão agora e sempre. Um grande abraço a todos e até o próximo Evangelho. Fiquem todos em paz.